Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindo aí a todo mundo a este evento, o 24º Encontro da VTEC Tecnologias Preditivas. Nós resolvemos de colocar o título de Transformação Digital, ou que está mudando na indústria, na manutenção e na gestão. A VTEC tem como missão de fornecer, desenvolver e implantar tecnologias inovadoras para a manutenção preditiva na indústria brasileira, alinhadas com os conceitos da transformação digital. Nós temos a visão de ser a empresa de engenharia referência no Brasil na implantação de tecnologias inovadoras para a manutenção preditiva. Se quiser nos seguir, nós estamos presentes nas redes sociais, tanto no LinkedIn, VTEC Consultoria Limitada, como no YouTube, onde nós estamos apresentando vídeos, e no nosso próprio site, www.vitec.com.br. Este encontro de tecnologias preditivas tem como temas principais sendo abordado sobre tecnologias preditivas para a manutenção 4.0. Nós vamos apresentar casos de sucesso, mostrando que a indústria 4.0 já é uma realidade. Nós vamos também discutir os desafios da gestão da indústria 4.0. Falar sobre a gestão de risco e gestão do planejamento em tempos de pandemia. Nós vamos falar sobre gestão do conhecimento aplicado à manutenção e avanços na preditiva elétrica. A estrutura deste evento é feita através de palestras que são apresentadas todas as terças e quintas-feiras deste mês de setembro, a partir das 10 horas da manhã. Hoje, tenho a honra e a felicidade de poder apresentar o Allan Kardec, que vai falar sobre a manutenção preditiva que estava alavancando a gestão dos ativos. E dia 3, ou seja, na quinta-feira desta semana, a partir das 10 horas, teríamos duas palestras, a primeira proferida pelo Ulisses Neri e Wilderson Dias, da Vale, e a segunda palestra pelo professor Daniel Castro. Querendo conhecer a programação completa, pode-se acessar o link www.vitec.com.br/programação. E vocês que se inscreveram para esta apresentação, vocês estarão inscritos ao evento inteiro. Mas no site da VTEC também tem como, se vocês conhecem pessoas que ainda não se inscreveram, onde que eles podem se inscrever. O nosso amigo Allan Kardec, né, é da empresa, na verdade, da Associação Brasileira de Manutenção. Ele vai proferir aí uma palestra sobre o papel da manutenção preditiva alavancando a gestão de ativos. E dentro desta palestra, nós estamos querendo que vocês tenham como apresentar as perguntas suas. Aqui embaixo, nós temos aí uma posição onde que vocês enviam as perguntas suas por escrito, e nós vamos, então, no final da palestra, ver e dar uma apresentada, discutida a respeito destas perguntas. O Allan Kardec é engenheiro mecânico especializado em engenharia de petróleo. Ele cursou sobre gestão estratégica da manutenção na Suécia,
foi gerente executivo da Petrobras, na área de abastecimento, onde que ele foi responsável por todas as 11 refinarias da Petrobras no Brasil. Ele foi o primeiro presidente da Petrobras Biocombustível. Ele é conselheiro da Abraman e coordenador de gestão de ativos desta associação, junto com o engenheiro Lafraia. Ele também é professor em MBA de manutenção na UFRJ, UFF e gestão de ativos da Fundação COSIEX, que é ligada à UFOB. Ele é coautor de vários livros, entre eles o best-seller Manutenção, Função Estratégica, junto com o Júlio Nassif, que também vai apresentar uma palestra neste evento. Bem-vindo aí ao Allan Kardec. Boa noite aí para todas e para todos. Agradecer aí a Vitec o convite para fazer a abertura deste evento. Um evento muito importante aí na área de confiabilidade e disponibilidade da manutenção. Vocês viram que nós tivemos um pequeno problema aqui de confiabilidade, né? Mas já está resolvido, né? Por isso que a Vitec está no processo aí para resolver esses problemas. Boa noite aí para todas, para todos, para o pessoal da Vitec, e vamos em frente. Bem, a gente vai tentar abordar esses 7 índices aí, fazer uma introdução, evolução da gestão, casos práticos de gestão, só um caso, porque o tempo não permite, a gestão de ativos, para chegar, então, no tema da nossa conversa aqui hoje, que é a manutenção no contexto da gestão de ativos, né? Algumas conclusões e a bibliografia. Aqui é só para relaxar um pouquinho aí a introdução, né? Eu queria mostrar essa pizza aí. Essa pizza tem alguns dados, né, que, na verdade, mostra o seguinte, né? A gente tem ali em cima, né, as empresas excelentes, né, em média, né, mais ou menos 20%, a mediana 50% e atrasadas 30%. Ou seja, 80% das empresas, né, 50 mais 30, precisam rever e trabalhar os seus processos para obterem melhores resultados. Agora, falar isso é fácil, né? Qual é a diferença? Bem, trouxe aqui alguns dados, né? Do lado esquerdo, a gente tem aqui as fases da manutenção, já que nós estamos falando no congresso evento de manutenção, né? Reativa, preventiva, preditiva, que é o tema forte aí da Vitec, né? Engenharia de manutenção. Aqui tem a coluna das empresas atrasadas, né, aqueles 30%, e aí nós temos aqui à direita as empresas excelentes, né, que na ordem de mais ou menos 20%. Né? Então, só para uma comparação entre atrasadas e excelência, mediana, como o próprio nome indica, fica mais ou menos no meio. Né? As empresas atrasadas têm mais ou menos 100% de manutenção corretiva não planejada. Esse é o fracasso da manutenção. Enquanto as empresas excelentes é menor do que 10% de manutenção corretiva não planejada, ou seja, de vez em quando cai um avião, né? Mas não pode cair 100% dos voos, né? Aí danou tudo, né? Mas vou focando só aqui a preditiva, né? Nas empresas atrasadas, isso é quase que inexistente. De vez em quando a gente vai em empresas aí fazer alguma avaliação, a gente toma um choque, fala, poxa, mas vocês estão ainda muito atrasados em preditivo e tal. É lógico que tem empresas a nível de excelência, né? E as empresas de excelência, a preditiva é maior do que 60%. Ou seja, tem muita coisa, 80% das empresas precisam, no caso da preditiva, né, caminhar bastante ainda. Né? Então, tem um bom mercado aí para a Vitec, né? E outras empresas também de consultorias, né? Alguns outros dados de benchmark, né? Só para a gente... Muito poucos dados. Disponibilidade, em média, é maior do que 97%. É lógico que tem empresas um pouquinho menos, um pouquinho mais. Defeitos detectados antes das falhas, maior do que 95%. Ou seja, a falha tem que ser uma coisa bem episódica, né? 95% ou mais são falhas que são detectadas, são defeitos detectados antes que ocorram as falhas. A preditiva, inclusive, ajuda muito nisso, né?
A preditiva é maior que 60%, a planejada e tal, hora extra, frequência de acidentes menor que meio, mas vamos ficar só na preditiva aqui. Como é que o Brasil está, né? Esse gráfico aí é o fruto de uma análise que a Abraman faz a cada 2 anos, uma pesquisa, um documento nacional sobre manutenção, em que a gente vê aqui, a azul é a manutenção corretiva não planejada, ou seja, um absurdo ainda, é muito alta a manutenção corretiva não planejada, em média, mas tem empresas que já estão naquela faixa de menos de 10%. A preventiva ainda muito alta, a preditiva está aqui, ó, muita coisa para caminhar aqui. A média do Brasil está em 18%, quando o primeiro mundo é mais de 60%. Estou falando de empresas excelentes, tá? É mais de 60%. Repetindo, 80% estão nessa situação aqui, mas nós temos 20% de empresas que já estão no nível de preditiva maior que 60%. Mas são poucas empresas ainda no Brasil. Agora, uma coisa que a gente precisa ter uma clareza é o seguinte: a grande parte das pessoas, né, são reativas à mudança, inclusive a manutenção. Isso é verdade? É. A manutenção, inclusive o próprio nome já fala, né? Manutenção, manter. Então, tudo que eu falar aqui que não são coisas boas, não se aplica a ninguém que está assistindo a gente agora, tá? Se aplica aos outros colegas nossos que não estão assistindo a gente, tá certo? Então, eu vou ficar um pouco inibido aqui. Então, é preciso sair dessa reação à mudança e partir para a inovação. Segundo esse amigo do Lasse aí, né, o Albert Einstein, né, é continuar, a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não vão conseguir resultados diferentes. É preciso que caminhe para frente, mude, faça algumas mudanças, principalmente essa que eu abordei aqui de manutenção preditiva, né? Tem muita caminhada para fazer ainda. Alguns exemplos de ações não cumpridas, né? Vou falar só uma aí, do foco do do seminário da Vitec aí, né? Há quantos anos o mundo já conhece a preditiva? Gente, está na ordem aí de 60 anos, mais ou menos. E a gente percebe o seguinte: mais ou menos 20% das empresas estão no nível excelente na preditiva. 80% está ainda precisando caminhar mais rápido para frente. Não dá para você ter uma ferramenta que é incontestavelmente boa, um processo de manutenção muito bom, e ficar 60 anos marcando o passo, né? Essa tabelinha aí eu tirei do meu amigo Nassif. A gente mostra aqui como é que essas coisas foram acontecendo. Desde que o mundo é mundo, e está aqui, a corretiva não planejada. Esse aqui é o fracasso da manutenção. De vez em quando pode cair, infelizmente vai cair um avião, porque não tem confiabilidade 100%, mas tem que ser aquele negócio menor que 10%. Né? Olha a preditiva aqui, na década de 60. Nós estamos no ano 2020, 60 anos. Será que está na hora de ficar ainda caminhando igual caranguejo, né? Não, né? Evolução da cultura. A gente fala assim, precisa mudar a cultura, precisa mudar a cultura. Agora, o que significa mudar a cultura? Eu trouxe aqui algumas coisas só. Por exemplo, evoluir a cultura de pessoas reativas para pessoas proativas. O mundo exige mudança. Quem não muda vai ficar para trás, vai ficar para trás. E muito mais do que mudar é ser um agente de mudança também. Empresa fragmentada para empresa integrada. Aqueles muros, aqueles quadradinhos dos organogramas não podem ser muros, tem que ser coisas transparentes, que as pessoas se integrem, que formem realmente um time. Eu vou falar só desse aqui agora. Produção com alto risco para parar a produção. Às vezes precisa parar, porque a preditiva, por exemplo, está indicando, por exemplo, né, que está aproximando perto de uma falha até catastrófica, né? O Golfo do México, que vocês todos conhecem, aquele acidente da BP no Golfo do México, foi fruto de um problema de gestão. Eu não vou detalhar aqui. E essa figurinha aqui, Nassif fez para mim, né? Eu sempre, mudança tem que mudar. Se a pessoa você treina, manda para congresso, faz curso, não sei o quê, e continua reativa à mudança,
Aí tem um martelinho de borracha que ajuda a abrir a cabeça das pessoas e para colocar coisas novas lá dentro, tá certo? Como é que a gestão evoluiu, né? A gestão evoluiu, primeiro na década de 90, né? Pensava-se só com uma visão tecnológica seria suficiente para chegar à excelência. Na época foi, pelo menos para algumas empresas, né? Depois, na virada desse milênio, né, olha, a gestão de cada... Além da tecnologia, que sem isso aqui você está morto, né? É preciso também ter uma gestão de cada processo, uma boa gestão de manutenção, uma boa gestão de operação, uma boa gestão de engenharia, uma boa gestão de RH, boa gestão de investimento, de segurança, meio ambiente, saúde, logística, financeira e tudo. Então, deu-se um outro salto, né? Então, os processos, cada processo, com a sua melhor gestão, alcançou-se resultados melhores. Mas a gestão de cada processo de maneira isolada pode não estar contribuindo para a excelência da organização. Por isso que veio agora o novo paradigma, que é a gestão de ativos, que infelizmente tem alguns consultores aí confundindo a gestão da manutenção com gestão de ativos. Não é, tá? Só um exemplo aqui, bem... Você aqui, vou falar só de um, né? A gestão de cada processo não leva necessariamente à excelência dos resultados da organização. Por exemplo, o suprimento de material, a engenharia, suprimento, querem minimizar o custo de capital como único critério. O custo de capital, o CAPEX, é mais ou menos 1/3 do custo do ciclo de vida do ativo todo. Então, eu preciso minimizar o custo de capital? Sim, mas eu não posso minimizar esse custo à custa de piorar o resultado operacional, ou o OPEX. É preciso uma visão integrada e do todo. Por isso que a gente afirma o seguinte, olha, a gestão de cada processo foi um avanço, mas não leva necessariamente à excelência dos resultados da organização, tá ok? Por isso que chegou aí a gestão de ativos. Suprimento. Vocês que trabalham em manutenção devem conhecer colegas, né, que têm muitos problemas com o suprimento, né? Porque o suprimento quer minimizar o custo de capital, o CAPEX, como único critério para adquirir um ativo, adquirir um sobressalente. Aí vem aquela questão, né? Só o menor custo, dentre aqueles que atendem, aí vamos ver o de menor custo. Agora, só analisar o menor custo, vou contratar uma consultoria, por exemplo, não estou fazendo propaganda aqui da Vitec, não, tá? Vou contratar uma consultoria para fazer manutenção preditiva na minha organização. Aí eu vou lá e chamo a empresa, não vou falar o nome não, porque complica, né? Chamo uma empresa de fusquinha e celular aí, nada contra o fusquinha, meu primeiro carro foi um fusquinha, para competir, por exemplo, com a Vitec. A Vitec vai ser um pouco mais cara do que a empresa que tem um custo mais baixo, mas também não vai te dar o resultado que você precisa. Como é que fica o tempo médio entre falhas? Como é que fica a disponibilidade? Como é que fica cumprindo o plano de produção? Etc, etc, etc. Eu vou pular isso aqui. Vou trazer um caso aqui de gestão de uma unidade petroquímica, né? Aqui está uma unidade petroquímica, né? São avaliados mais ou menos não, 25 indicadores que pegam toda a unidade, nas dimensões financeira, mercado, processos internos, onde está incluída a manutenção, né? Aprendizado e inovação. Apresentar aqui apenas 3 indicadores que têm a ver com a manutenção. Eu não vou apresentar porque por causa do tempo eu tirei, tá? Agora, aí eu fui visitar essa petroquímica, que era benchmark mundial na França. Eu trouxe aqui só algumas coisas relativas à manutenção, tá? Porque a avaliação que é feita pela Solomon, uma empresa americana muito boa de avaliação de unidades petroquímicas, né? A gente viu o seguinte, da esquerda a gente viu como é que estava a petroquímica aqui no Brasil na época. Hoje já está diferente, tá? E do lado direito está como é que funcionava e como é que funciona a Elf, tá? É uma petroquímica na França. Veja bem, gente, só uma coisa aqui. Problemas crônicos. Isso não é para existir numa empresa benchmark, né? É preciso buscar as causas básicas e soluções definitivas. Manutenção corretiva, isso para a petroquímica que eu visitei era um palavrão, uma corretiva não planejada. Qual que era a visão dela? É manutenção preditiva / engenharia de manutenção.
Eu não vou falar de todos, não, porque senão o tempo não nos permite, tá certo? Foco no reparo, aquele reparo, quebra, conserta, que na empresa atrasada é da ordem de quase 90%. Qual é o foco deles? Foco da eliminação da causa básica, ok? Mas o foco, eu vou chamar a atenção disso aqui, que é o nosso foco aqui hoje, tá? Saída corretiva não planejada para ir para a preditiva e engenharia de manutenção. Agora, uma frase que a gente cunhou, né, quando visitou essa petroquímica, né, é que a tecnologia é a base. Sem tecnologia, você está morto. Mas não é suficiente. A gestão estratégica é o mais importante e é o fator crítico de sucesso de uma organização e da sua empregabilidade. Tá? Gestão de ativos. Vamos aqui para entrar na manutenção logo. Bem, eu fiz essa figurinha aqui, até porque eu já fui aviador, eu gosto muito de decolando aí, né? A organização está pronta para decolar rumo a um novo paradigma da gestão. As empresas que querem chegar na excelência precisam decolar rumo ao futuro, rumo ao novo paradigma de gestão. Senão, o avião vai empicar na pista aí e vai cair, tá certo? Agora, uma coisa importante é o seguinte, a gestão de ativos é muito mais gestão do que propriamente ativos. Nós vamos ver qual a diferença sutil disso, tá? Isso aqui eu já falei. Aqui estão alguns ativos físicos aí, como eu sou mineiro, embora eu more no Rio, né? Eu coloquei aí um trem, né? Um trem da Vale, né? Que é uma empresa que eu admiro muito, né? A Vale, inclusive eu sou de Valadares, né? Ando muito no trem da Vale, né? Mineração, estradas, lagos, né? Da hidrelétrica. Isso aqui é um ativo importantíssimo para hidrelétricas, né? Robôs, né? Aviões, né? Ativos físicos, né? Robô também, trem e tal. Aqui estão almoxarifados, lagos de hidrelétrica, né? Ativos intangíveis, ó, acordos vale dinheiro. Você faz um bom acordo com um parceiro seu de complementariedade, você vale muito. Marca da empresa vale muito. Quanto vale, por exemplo, a marca da Coca-Cola? Vale uma fortuna, uma fortuna. Agora, gestão de ativos é uma atividade coordenada de uma organização para realizar valor a partir dos ativos. A empresa tem as metas estratégicas dela de produção, de disponibilidade, de resultado financeiro, de segurança, de meio ambiente. Então, os ativos têm que produzir valor para as metas estratégicas. Isso envolve equilibrar custo, risco e desempenho. Está na norma ISO 55.000, tá? O que é gestão de ativos? Eu não vou passar um por um aqui, não, mas eu vou só focar num aqui, tá? Foco em alavancar os objetivos organizacionais. Toda empresa tem um planejamento estratégico, ou, se não tem, ela tem as metas delas anuais de produção, de resultado financeiro, de segurança, né, de proteção do meio ambiente, na parte social, etc, etc. Então, a manutenção tem muito a ver com isso aqui também. A manutenção, a gente vai ver que é uma locomotiva importante desse processo. Agora, a gestão de ativos tem 4 princípios que são fundamentais. Primeiro, o valor. Ativo, a bomba, o compressor, a turbina, né, e tal, tem que operar. Operar para quê? Para fornecer valor para a organização e suas partes interessadas, né? Alinhamento. É preciso estar alinhado, transformar aquilo que é estratégico em decisões técnicas, financeiras, planos e atividades. Sem isso aqui, ó, desiste de fazer uma evolução na sua organização, liderança e cultura. Para implantar uma gestão de ativos, é preciso ter um foco fortíssimo na liderança e na evolução da cultura. E a garantia que os ativos vão cumprir, né, desempenhar as funções para as quais são requeridas, né? Exemplo de valor. O que é valor? Valor é muito simples. O que o acionista quer? Ele quer retorno financeiro, ele quer nível de risco adequado, né? Se possível que não tivesse nem risco, né? Que o avião não caísse nunca, né? Segurança nos investimentos que ele está fazendo na empresa, né?
que os clientes querem? Nível de serviço, custos adequados, qualidade, aquilo que ele precisa. Fornecedores que fornecem serviços para as empresas, no caso da Vitec aí, né, que é uma fornecedora de serviços, né? Ela quer contratar um contrato adequado, pagamentos em dia, qualidade, né, na coisa e tudo. Empregado, o que os empregados normalmente querem? Querem segurança, salário, treinamento, carreiras, etc. Alinhamento, já falei, né, é transformar intenções estratégicas e metas organizacionais em planos, ações responsáveis e indicadores ao longo do ciclo de vida. Vou andar mais rápido para chegar logo em manutenção. Bem, essa figura que eu fiz aqui, ela sintetiza o que a gente quer dizer com gestão de ativos, tá? Plano de gestão corporativa é o plano estratégico. Plano estratégico. Descendo aqui, a gente tem que fazer o plano estratégico de gestão de ativos, chamado de SAMP. Foi chamado SAMP porque, se fosse pegar uma sigla em português, seria aqui, ó, PEGA. Seria PEGA, uma sigla não muito adequada, né? E o SAMP é Strategic Asset Management Plan. Isso aqui é um objetivo ligado às metas estratégicas. E, a partir deles, vêm os diversos planos de gestão de ativo, também chamado de AMPs, né? Asset Management Plan. Aí vem o de manutenção, de operação, de segurança, meio ambiente, financeiro, logística, etc., etc. O SAMP, que é essa figurinha do meio aqui, o que ele faz? Ele converte objetivos organizacionais em objetivo de gestão de ativos. Depois ele vai dar instruções de como fazer os AMPs, que estão aqui embaixo, os AMPs. E depois o papel do sistema de gestão de ativos, o SGA. E o AMP é derivado do SAMP, tá certo? Aqui. O AMP é derivado do SAMP, aqui embaixo. Aí, então, a manutenção tem que fazer o AMP dela também, o plano de gestão de ativos, baseado em quê? Baseado nas metas estabelecidas aqui pelo plano estratégico de gestão de ativos, que, por sua vez, estão linkados ao plano de gestão corporativo ou plano estratégico. Então, tudo isso é interligado. Vou dar um exemplo simples aqui, pegando esses 3 níveis, tá certo? Planejamento organizacional, que é o objetivo estratégico, né? Aí, no segundo nível, vem o tal do SAMP, né? Que é o Strategic Asset Management Plan. E no terceiro nível, vem os planos de gestão de ativos, nos quais a manutenção, operação, engenharia, suprimento, etc. Tá? Imagina o seguinte, uma fábrica de bebida, por exemplo. Ela definiu uma estratégia de aumentar o market share dela. Qual é o percentual de mercado que ela ocupa, né? Então, ela definiu essa estratégia. Eu não vou construir uma outra fábrica, eu quero aumentar o market share. Qual o objetivo que ela definiu? Olha, eu tenho um market share de 50%, quero chegar em 55%. É fácil isso? Não é. Tem que tomar mercado de alguém, né? Ou então absorver aquilo que o mercado está crescendo, né? É lógico que isso aqui vai ter implicação em vários processos, todos eles, logística, manutenção, operação financeira, engenharia, RH, TI, marketing, entre outros. Mas eu vou focar mais daqui para baixo agora na manutenção, tá? Bem, aí vem da estratégia, tem que fazer o SAMP. O SAMP, o pessoal estuda, olha, nós temos uma folga de disponibilidade. Então, nós vamos aumentar a disponibilidade. Não precisa comprar um outro ativo, não. Qual vai ser o objetivo para poder aumentar a produção em 5%, né? De 50% para 55%. Nós podemos aumentar de 75% para 85%. Porque 75% é muito baixo, né? Estava em 75% porque o mercado não estava demandando, né? Agora, tem diversas implicações em todos os processos de novo. Aí chegou no AMP, que é o terceiro nível, tá? Estratégico, SAMP, agora o AMP. Aí o pessoal da manutenção, né, ajudado aí pela engenharia, alguns fornecedores, alguns consultores, tem um equipamento A aqui, que está faltando até um asterisco nele aqui, né? Tem que trocar esse equipamento. Esse equipamento já chegou no limite dele. Então, nós vamos trocar esse equipamento para poder aumentar a disponibilidade em 5%, né? Vamos implantar o monitoramento online de equipamentos X e Y, tem que monitorar esses equipamentos, são mais críticos, monitorar em tempo real, e vou treinar, como eu vou ter equipamento novo, vou ter monitoramento novo, eu tenho que treinar operadores e mantenedores dos novos processos, e fazer a adequada gestão de mudança. É lógico que isso aqui vai implicar também em vários processos, manutenção, suprimento, engenharia, etc, etc. Então, esse aqui foi um exemplo simples para mostrar aquilo que é
estratégico. Do estratégico vem para o plano estratégico de gestão de ativos, e desse aqui vai surgir, então, os diversos planos para os diversos processos que a organização tem, inclusive a manutenção, tá ok? Bem, eu trouxe aqui, para aqueles que não acreditam muito na inovação, né? Uma empresa de setor elétrico brasileiro, vou dizer o nome dela, é a AES Tietê. Essa empresa é fantástica. Ela está com a gestão de ativos bem articulada, e gestão de ativos não se implanta em um mês, nem um ano, é coisa de 4, 5, 6 anos para poder completar o ciclo todo. Ela reduziu, de 2008 a 2019, 58% no seu custo operacional. Reduzir custo é fácil, reduzir custo prejudicando o resto é fácil, mas ela não só reduziu o custo, como também aumentou a disponibilidade em 12%. Aqui que está o grande pulo do gato. Eu aumento a disponibilidade e reduzo o meu custo operacional, né? Reduziu em 10 anos 89% de paradas não programadas, ou seja, das unidades geradoras de energia elétrica, né? Ou seja, parada não programada tem que ser minimizada. Reduziu em 89%. E de 9 a 14, reduziu em 14% o prêmio de seguro. O prêmio de seguro é um valor alto que a empresa paga pelo seguro que ela faz. Mas quando a seguradora percebe que a empresa está bem gerenciada, está com os processos controlados, uma boa gestão e tudo, ela cobra um prêmio de seguro mais rápido. Por exemplo, se você vai fazer você mora numa região da cidade que é de alto risco, o seu seguro do seu carro vai ser mais caro do que quem mora numa região de risco baixo, né, em termos de assalto, de etc, etc. Agora, essas coisas não caem do céu, né? Ela treinou 100% dos colaboradores dela. Só que em grau de profundidade é compatível com o nível do profissional na organização, né? Finalmente chegamos agora na manutenção no contexto da gestão de ativos. Eu queria fazer toda essa caminhada para mostrar que essas coisas, né, estão linkadas a algo muito maior, que é a estratégia da empresa. Não é só manutenção pela manutenção, é manutenção focada na estratégia. Como é que nós vamos abordar isso aqui? Já falei disso, né? Aqui. Primeiro é que a manutenção tem metas estratégicas, né, que estão ligadas às metas do planejamento estratégico. Programa de produção é uma meta estratégica, e a manutenção tem a ver com ela. Disponibilidade requerida é uma meta. Se eu não tenho aquilo que eu preciso produzir, eu tenho que ter uma disponibilidade que o meu programa de produção está requerendo, por exemplo, da manutenção, da operação, etc, etc. Legislação ambiental precisa ser atendida e otimizar o custo operacional. Não é reduzir o custo a qualquer custo, não. É otimizar o custo, igual a AES fez. Ela aumentou a disponibilidade e reduziu o custo. E atingir benchmark em segurança de seu segmento empresarial. Essa figurinha aí, como eu sou mineiro, já falei que eu sou mineiro, de Governador Valadares, embora eu more no Rio de Janeiro, eu fiz aí o seguinte, olha, esse trem é um trem da Vale, né? Carrega minério. Essas duas locomotivas aqui são os pilares que sustentam a gestão de ativos, manutenção e operação. Pode ser ao contrário também, operação e manutenção. E esses vagõezinhos aqui são os diversos processos da empresa. Aí vem engenharia, segurança, meio ambiente, RH, logística, financeira e tal. Todos eles são importantes? São. É preciso que se forme um time, né? Mas se essas duas locomotivas aqui resolverem pisar no freio, o trem para. Se elas resolverem acelerar, elas conseguem fazer com que toda a organização também acelere. Agora, não pode a manutenção ficar brigando com a operação, né? E nem querer também deixar de agregar os demais processos no time, né? Gerenciamento de ativos é o que a organização faz para os seus ativos, né? A manutenção tradicional, aquilo que o pessoal faz no dia a dia, né? A gente chama de gerenciamento de ativos. Por quê? Porque ele não está claramente focado nas metas estratégicas da organização. Não adianta, por exemplo, eu vou aumentar a disponibilidade. Depende. É preciso que eu tenha disponibilidade que meu plano de produção, que vem lá da estratégia, está requerendo. Porque custa dinheiro disponibilidade. Eu tenho que ter aquilo para atender a produção que meu mercado está demandando, né? Nas metas estratégicas.
Eu fiz essa figurinha aí, que é o seguinte, olha, o que é gerenciamento de ativos, que é o tradicional da manutenção, tá? E o que é gestão de ativos? Gerenciamento de ativos é aquilo que vocês todos estão carecas de saber. Eu estou ficando até meio careca também, Jade, por causa disso, né? Gerenciamento de ativos é o exemplo da manutenção, por exemplo, né? Esses são os tipos de manutenção. Aí tem a corretiva, a preventiva, a preditiva, né? A prescritiva, que vocês vão falar disso aqui também nesse seminário, né? Com certeza. Procedimento de trabalho, análise de falhas, CCQ, TPM, recomendações de estoque, jardim de manutenção, busca de causa básica, treinamento de pessoal. Isso aqui é o gerenciamento do ativo. É o que a organização faz para fazer um bom gerenciamento de ativos. Mas, do lado de cá, a gestão de ativos. O que esses ativos aqui podem agregar de valor para a organização? Se a organização está requerendo que eu tenha uma disponibilidade de 90% e eu estou com 80%, olha, tem algo errado. Eu preciso atuar aqui no gerenciamento para que esses ativos aqui agreguem valor para o negócio, né? Agora, essa frase aqui que eu queria deixar bem clara aí para todos vocês é o seguinte, olha, se você não faz o gerenciamento de ativos, os ativos vão lhe gerenciar. Como? Quebrando, na hora errada, desgastando, tendo disponibilidade inadequada, tendo uma confiabilidade não adequada. Ou seja, nós temos que fazer o gerenciamento de ativos, não sermos pegos de surpresa. Ah, teve a quebra. Ah, falhou. Ah, vazou. Negativo. Se você não faz, os ativos vão fazer para você, né? Aí é muito ruim. Bem, tipo de manutenção, vocês estão mais do que... Eu só quero falar do seguinte, olha, gestão de ativos, ela nasce lá no projeto, vem, qualificação de pessoas, pré-operação, entrada em operação, manutenção, é importante? É, mas ela é um pedaço da gestão de ativos, tá? Modernização, disposição final, até reciclagem, né? Tudo tem um começo, um meio e um fim, infelizmente, né? Tá certo? Bem, esse tipo de manutenção aqui, vocês também estão, não vou entrar em detalhes, vou falar só da gestão, né? Lá de cá nós temos a corretiva planejada. Por incrível que pareça, gente, 80% das empresas trabalham muito aqui, viu? Infelizmente. A gente vai ver por que eu estou falando que é infelizmente. Aqui está o nosso mantenedor de corretiva não planejada. Essa figurinha eu estou com ela já há uns 6 a 8 anos, acho interessante. É uma pessoa barriguda, com ferramenta na mão, né, com cabecinha pequena, porque ele pensa pouco. Tudo que você não usa, atrofia, né? Até a fumante também. O cigarro é um detalhe, tá? Aí nós temos a preditiva, né? Predictiva, detetiva, a prescritiva, que está entrando fortemente agora nas empresas que estão a nível de excelência, e a de manutenção. Isso aqui é a corretiva planejada, que eu já falei que a preventiva deve ser, no máximo, 30%. A preditiva deve ser, preferencialmente, maior que 60%. Tem até um Czinho a mais aqui, né? A detetiva é mais para sistemas eletrônicos, né, se estão operando ou não, etc, etc. Mas de cá nós temos o nosso mantenedor inteligente, né, atuando aqui, né, cabeçudo, porque a cabeça cresce, pensa muito, né, careca, né, quando pensa muito o cabelo da gente cai, né, é um problema sério. Todo careca é porque pensa muito, tá? Bracinhos pequenos, porque não anda mais com marreta na mão, é com instrumento, né, de medição, de vibração, de temperatura, etc, etc. Aliás, hoje, a gente chega no supermercado, o cara mete logo um termômetro na testa da gente, né? Só que um cara falou o seguinte, olha, eu estou perdendo a memória, fui comprar feijão no arroz, o cara de uma temperatura, eu saí com cerveja, com uísque, com cachaça, esqueci que eu tinha ido comprar, né? Aí comprou tudo que não devia. Então, só que hoje também, além dos instrumentos de preditivas estarem cada vez menores e mais baratos, também o monitoramento online elimina até a necessidade de braços, né? Basta ter cabeça para pensar, né? Analisar o que está acontecendo, etc, etc, né?
A preditiva, vocês vão cansar de falar nisso aí nesse evento da Vitec, né? Basicamente, é monitorar através de uma inspeção, pode ser dados offline, né? Vai lá medir, né? Isso é muito usado ainda, né? Mas para equipamentos mais críticos, né, você faz o monitoramento online em tempo real, né? Aí você acompanha através daqueles que são críticos para os resultados da organização, está passando rapidamente para monitoramento à distância, online, né? Monitorar e diagnosticar. Aqui eu estou repetindo aquela figurinha que eu falei lá no começo, né, que as atrasadas estão da ordem de 10%, as excelentes estão da ordem de 60% de manutenção preditiva. Repetindo, 80% das empresas no Brasil, mais ou menos, estão caminhando por aqui assim, ó. Estão longe disso aqui. Mas nós temos também mais ou menos 20% das empresas no Brasil que já estão nesse nível aqui. Certamente, ao longo desse evento da Vitec, vocês vão conhecer algumas delas, né? Preditiva, gente, é a melhor coisa do mundo. Eu não sei por que 80% não enxergou isso ainda, né? Maior disponibilidade, menos intervenções, menor gasto de manutenção, materiais, sobressalentes, maior volume de produção, porque eu vou ter como consequência maior faturamento, ou seja, ela tem tudo de bom. O que tem de ruim? É que muita gente ainda está andando devagar com isso, né? Aqui a corretiva não planejada, que eu falei que é o fracasso da manutenção, né? Isso aqui é o fracasso. O avião caiu, pô, o avião caiu, que com problema danado. Torna o equipamento indisponível. A preventiva, que é um negócio que tem um campo de ação, mas também não pode exagerar, as empresas excelentes aí não chega a 30%, também tornam o equipamento ativo e indisponível, né? Aí vem aqueles 4 casos que eu falei, a preditiva, detectiva, inspeção de manutenção e prescritiva. Estou fazendo monitoramento, é igual a gente mesmo, né? A gente está monitorando o coração, fazendo exame de sangue, etc., para só intervir no nosso corpo quando tiver que intervir. Não posso ficar abrindo meu peito para ver se o coração está bom, pô. Lógico, né? Então, aí, ele vai estar disponível. Enquanto eu estou fazendo isso aqui, ele está disponível, está operando, está produzindo. Aí, bem, intervenção é necessária, então vamos fazer de maneira planejada. Tudo que é planejado é mais barato, é mais rápido, tudo é melhor. Agora, esses dados aqui já estão aí bastante disponíveis, inclusive na literatura que eu fiz junto com o Nassif, nesse livro que o Lassi falou aí, que é um best-seller, realmente é um best-seller, tem mais de 15 mil livros rodando aí. É um dado que nós já trabalhamos há muito tempo nisso, né? A preditiva não corretiva planejada é sinal verde. Olha, isso aqui é muito bom, nós vamos ver os dados depois em seguida. A preventiva, sinal amarelo. Está fazendo preventiva demais, isso custa dinheiro, custa dinheiro. A corretiva não planejada ou emergencial, rapaz, sinal vermelho para você, viu? Precisa caminhar para cá e para cá, pô, né? Essa figurinha, quando eu fiz um curso na Suécia, eu peguei essa figurinha, só que não tinha prescritivo ainda na época, né? Mostra o seguinte, ó, à esquerda aqui nós temos os resultados. Que resultados são esses? Disponibilidade, segurança, confiabilidade, manutenção das unidades de meio ambiente, né? Segurança e tal. Lá de crescentes para lá, né? Do lado de cá, na outra, nós temos aqui o custo ao contrário. À medida que você vai subindo, você vai decrescendo o custo, vai otimizando o custo. Então, se você está numa corretiva não planejada, tem um erro aqui, corretiva não planejada, você está com resultados ruins, e seu custo alto pra caramba, né? Aí você vai caminhando na preventiva, na preditiva, os seus resultados vão melhorando. Aqui está o nosso parregudinho aqui, né? E seu custo também vai reduzindo. Aí você chega na prescritiva, melhora mais ainda. Vocês vão cansar de ouvir isso também nesse evento da Vitec agora. E o seu custo vai caindo. Só que esses 2 casos aqui indicam ainda que está presente a possibilidade de uma falha. Aí então entra
A engenharia porque isso aqui está misturado com uma palestra de espanhol. Engenharia de mantenimento, que eu vou dar uma palestra no Congresso da Colômbia semana que vem. Bem, esses foram os dados que eu falei anteriormente, né? A preditiva e a corretiva planejada, ela custa 1. Custa 1. Esse 1 pode ser dólar, pode ser $1 milhão, pode ser $100 mil. Aqui é para mostrar apenas a relação das coisas, tá? A preventiva, ela é mais cara do que a preditiva, mais a corretiva planejada. Por quê? Primeiro que ela é sempre feita na hora errada, né? Ou você faz antes, ou quebra antes de você fazer, né? E ela custa mais. Você, às vezes, vai fazer uma substituição de partes do sistema que não precisa ainda. E a corretiva não planejada, isso aqui é a desgraça total, tá? É emergencial. Ela custa de 2 a 6 vezes a preditiva mais a corretiva planejada. Eu não sei por quê. Tem pessoas que não são vocês que estão ouvindo a gente aí, né? Ainda tem uma resistência em caminhar para cá. Não tem nenhuma justificativa para isso. Ficar aqui nesse quebra com seta. Isso é coisa da pedra, né? Só que a pedra continua vigorando em muitos lugares ainda, né? Agora, o custo da perda de faturamento é muito maior do que esse custo que eu estou mostrando aqui de manutenção. Ele, por si só, já recomenda fazer a preditiva e a corretiva planejada, fruto da preditiva. Agora, vamos ver por que eu falo que a perda de produção é muito mais cara, né? Olha aqui, o PIB, o custo de manutenção, em média, representa 4,11% do faturamento das empresas. Isso aqui é uma média, tá? Tem uns que são mais altas, outros são mais baixos. Isso, né? De onde vem esse dado? Esse dado vem do documento nacional da Abraman e está mais ou menos há uns 6 a 8 anos já estabilizado isso, tá? O PIB nacional, esse ano está caindo para caramba, né? Infelizmente. Em 2018, foi 2,3 trilhões de dólares. Se eu aplicar 4% disso aqui, dá 94 bilhões. É muito dinheiro? É. Melhorar isso aqui é importante? É. Mas, vocês vão de convir, se eu estiver fazendo corretiva não planejada, eu vou prejudicar muito o faturamento das empresas. Por isso que eu falo o seguinte, olha, a preditiva, além de você ter um custo de manutenção mais baixo, a preditiva, você está otimizando também o seu faturamento. Por quê? Porque eu vou estar desde que o mercado absorva a minha produção, eu vou estar mais disponível, mais confiável, mais seguro, etc, etc. Bem, se você for implantar a preditiva numa organização que ainda está no nível muito baixo, né, esses dados podem variar um pouquinho, mas eles dão uma dimensão em média, né? E a Vitec certamente tem também esses dados aí, deve mostrar para vocês, talvez tenha uma pequena diferença e tudo, mas o retorno do investimento é 10 vezes, 10 vezes. A preditiva, ela é relativamente barata em relação ao custo de manutenção. Redução dos custos de manutenção, 25% a 35%. Por quê? Porque eu vou sair desse negócio de quebra com seta. Pô, isso aí é coisa de português, né? Desculpe aí, gente. Falei português, pode ter português aí assistindo a gente. Desculpa, eu descendo de português também, tá? Eliminação das falhas, ó. 70% das falhas não planejadas podem ser eliminadas. Por quê? Porque eu estou acompanhando, monitorando o meu equipamento, monitorando o meu corpo humano, monitorando o meu coração, minha glicose, minha temperatura. Então, também equipamento é assim. Ó. Redução das paralisações, ó. Muito pouco também. Por quê? Porque eu vou aproveitar a oportunidade de intervenção, não vou deixar quebrar, eu vou intervir antes, imediatamente antes da quebra, eu vou intervir e, consequentemente, eu vou ter condições de aumentar a minha produção. Por quê? Porque eu vou estar mais disponível, tá certo? Então, olha, aí são dados, assim, inquestionáveis das vantagens da preditiva, tá? Conclusões. Bem, vamos para as conclusões agora. Deixa eu ver aqui, já tem quase 1 hora, tempo voa e leva a gente. Conclusões. Gente, eu tenho certeza que tudo que eu falei aqui é do conhecimento de vocês. Agora, não basta conhecer, não estou falando de vocês, estou falando daqueles que estão lá fora que ainda
estão resistindo a caminhar para frente. Saber o que tem que fazer é importante. Agora, fazer acontecer, já são menos pessoas que fazem isso. Tá certo? Fazer acontecer rápido, menos ainda. Tá? Agora, com qualidade, com respeito à segurança, ao meio ambiente, à saúde e às pessoas, menos ainda. Ou seja, eu preciso... Vocês, com certeza, sabem o que precisa ser feito, tá? Estão fazendo, mas tem uma psicóloga, até mineira, ela fez um curso com ela uma vez, depois eu fui checar isso na organização que eu trabalhei. Ela fala o seguinte: olha, numa organização grande, com mais de 100 pessoas, você tem mais ou menos 5% de pessoas que são realmente agentes de mudança. Agentes de mudança não existem muitos na organização. Eu espero que todos vocês sejam agentes de mudança. Para quê? Já que nós estamos falando de manutenção, falando de preditiva, e se estão ainda num patamar não adequado de preditiva, fazer acontecer o patamar adequado, que é mais ou menos 60%, que é o benchmark, tá certo? Às vezes a pessoa é um agente de mudança, mas acha que tem todo o tempo do mundo para fazer as coisas. Não tem, não. Precisa fazer rápido. Tem um grande poeta, compositor brasileiro, que vocês não devem, vocês são mais novos, né, não devem ter conhecido ele, chamado Cazuza. Ele tem letras fantásticas. Uma delas é o seguinte: olha, o tempo não para. E não para mesmo, não. Está num verso de uma canção dele, né? O tempo não para. Então é preciso saber o que tem que fazer, isso é quase todo mundo sabe, né? Fazer acontecer, cai para mais ou menos 5% do grupo. Fazer acontecer rápido, cai para uns 3%. Você imagina uma organização que tem 100 pessoas, só 3% sabe o que tem que fazer, faz acontecer e faz rápido. E, com respeito, não sair dando tiro para tudo quanto é lado. Tem que ter respeito ao meio ambiente, à saúde, às pessoas, né, etc, etc. Então, essa frase aí, eu cunhei essa frase quando eu fui visitar a petroquímica Benchmark, né? Eu falei, gente, esses caras, tudo que eu vi lá, a gente sabia, mas não fazia. Eu não fazia na quantidade e na velocidade que eles estavam fazendo. Aí eu fiz essa frase que, para mim, ela é muito importante, assim, na cabeça das pessoas, né? Outra coisa que eu já falei, mas vou repetir para ficar bem gravado aí para todo mundo, né? É imprescindível alcançar, eu coloquei rapidamente aqui, mas eu sei que isso não é muito rápido, não. Tem 60 anos que já tem isso, né? O patamar de benchmark de manutenção preditiva, que é mais ou menos 60%, né? Estamos caminhando para a indústria 4.0. E com ela estão vindo muitas coisas. Vocês vão ter vários momentos aí que vão abordar isso nesse encontro da Vitec, que é um encontro que eu reputo de alta qualidade, procura realmente ajudar a manutenção e as empresas caminharem para frente de maneira mais rápida, né? Vocês vão ter vários eventos aqui nesse evento da Vitec abordando isso 4.0, né? E com ela vem também a manutenção prescritiva. Agora, uma coisa importante, viu, gente? Nada cai do céu. Essas duas questões que eu coloquei aqui no final, para concluir, né? Não vão acontecer por obra e graça do Espírito Santo, né? Deus ajuda, mas quem trabalha, né? Não vai cair do céu, não. Do céu só cai chuva e avião, de vez em quando. Mas eu espero que não caia nunca com nenhum de nós lá dentro, tá certo? Então, é preciso caminhar para cá, tá certo? E você é que é o agente dessa caminhada. Não vai esperar que alguém vai fazer por você, não, porque se alguém fizer por você e você não fizer, pode ser que você perca o seu lugar, né? Tá certo? Prescritiva eu não vou abordar, não era nem foco, não era e não é foco da minha apresentação, mas eu queria só deixar um recado aqui, mais para a chamada aí do que vem pela frente, né?
A manutenção prescritiva pode ser definida como um conceito que não inclui apenas a detecção da degradação, ou seja, não é apenas a preditiva, né? Mas também prescreve uma solução. Daí o termo prescritiva. Ela prescreve uma solução. Não é só dizer que a vibração está próxima do trip. Não. Não é só dizer que a temperatura do painel está chegando próximo do limite. Não. Além disso, ela recomenda também o que deve ser feito, né? Eu me lembro que eu tive outro dia numa empresa aí que está com a prescritiva bem avançada e falou, Alan, eu estou aqui na minha mão com o meu telefone e se um ativo crítico da minha organização, ele era gerente de manutenção, tá? Se um ativo crítico da minha organização entrar, começar a apresentar vibrações, por exemplo, próximo do ponto de trip, né? Eu recebo aqui não só essa informação, que a vibração está caminhando para um ponto que precisa intervir. Ela vai me dizer qual que deve ser a causa da vibração, qual que é o sobressalente que eu tenho que ter para substituir, quais são as pessoas que têm mais conhecimento daquela intervenção, qual é o ferramental que eu preciso ter para intervir ali. Ou seja, ela é muito, além da preditiva, ela vai te dizer também possibilidades de solução. Isso é um grande avanço, porque você pode estar na sua casa aqui, né? Eu estou aqui no Leme agora, aqui no Rio de Janeiro. Se eu fosse ainda gerente de manutenção, embora eu fiquei a metade da minha vida em manutenção, o resto foi em gestão, inclusive de processos, né, de engenharia, segurança, refinaria e tudo. Mas se eu fosse ainda lá, eu ia receber aqui, o seu compressor de gás lá da unidade de tratamento nuclear está com vibração alta, precisa programar uma intervenção, vai ter que fazer a troca do rolamento tal, assim, do mancal tal, assim, tem no estoque, está numa almoxarifado tal. Quem mais conhece disso aqui é o Lassen e o Luiz Alberto, entendeu? Se dá todas as informações. Bem, certamente, vocês todos, né, e suas empresas estão caminhando nesse sentido, né? Preditiva hoje, prescritiva amanhã, se já não estiverem lá, tá ok? Retorno para casa. A gente agora vive em casa, né? Trabalha em casa, dorme em casa, come em casa, porra. A gente está numa quarentena danada, né? Mas vamos supor que a gente, só para uma figura de linguagem, né? Não basta adquirir um novo conhecimento, gente. É preciso implementá-lo. Não basta eu saber que cigarro faz mal para o meu organismo, cigarro é muito ruim e tal. Eu saber disso não adianta. Eu preciso parar de fumar, né? Não basta eu saber que a preditiva tem N vantagens. Saber isso é importante. Eu preciso implementar se eu ainda estou trabalhando numa empresa que está precisando caminhar mais rápido nisso. Porque essa frase final aqui, gente, acontece mesmo. Se você não faz, alguém fará no seu lugar. Seja agente de mudança. Faça poeira, não coma poeira, né? Trouxe aqui só dois livros só da nossa autoria. Um deles é esse aí, né? Manutenção, Funções Estratégicas. Esse livro é um best-seller. Tem, acho que 16 mil livros aí rodando pelo Brasil. Tem esse outro aqui, que esse livro aqui, junto com o Nassif, tá? O Nassif é uma figura fantástica, e eu brinco com ele que ela é a pessoa que mais... Brinco não, falo a verdade. Ele é a pessoa que mais conhece de equipamentos rotativos no Brasil, né? É um dos que mais conhece, né? Ele gosta disso, conhece e gosta, e praticou e pratica, né? Isso aqui é um livro de gestão de ativos, né? Que está aqui, tá aqui em ordem alfabética, tá? O Kardec, o Esmeraldo, o Lafraia, que é uma pessoa fantástica aí na área de gestão de ativos. Ele é gerente geral da Bacia de Santos hoje, que a maior produção de petróleo do pré-sal vem da Bacia de Santos, cujo gerente geral lá é o Lafraia. E aqui o Nassif, que é um velho conhecido aí de nós todos, né? Dito isso, gente, obrigado aí pela atenção. Espero que eu não tenha aborrecido aí ninguém. Meu objetivo é simplesmente dizer da importância desse evento de preditivas, agradecer o convite para estar aqui nesse evento, dizer da importância da preditiva, como é que ela alavanca resultados de custo, de disponibilidade, resultados para a organização, de produção, de confiabilidade, de segurança, porque a maior... Em unidades petroquímicas, né, e siderúrgicas também, o acidente operacional também pode ser causa de graves acidentes pessoais também, né?
E a preditiva também te dá essa informação. Olha, está próximo da falha, precisamos agir rápido. Meu e-mail está aí, né? Chama Allan Kardec Pinto, tá? akardecp@yahoo.com.br. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma pergunta, quiser trocar alguma ideia comigo, fiquem à vontade. Todo e-mail que eu recebo, eu respondo. Posso não ter todas as respostas, né? Mas eu respondo. Isso aqui está fora da minha competência, né? Talvez até indique outras pessoas, mas eu respondo, todos eles, tá bom? Beleza. Obrigado a todos. Boa Alan, noite. nós temos algumas perguntas aqui no chat. Pessoal, boa noite. O meu nome é Luiz Fernando. Eu sou também da Avitec. E, Alan, muito obrigado, né? Primeiramente, muito obrigado você aí, né? Por você ter aceitado o nosso convite e também ter prestigiar a gente, né? Com essa excelente apresentação, ok? E, assim, foi uma apresentação de muito alto nível, né? Então, eu abro as perguntas agora, depois eu tenho alguns recadinhos ainda para o pessoal, tá ok? Algumas dúvidas que o pessoal colocou aqui, ok? A Maria Cristina, ela gostou muito do seu exemplo com relação à AES, aquilo que você tinha colocado. O Wesley Valverde também falou que a abordagem e o material estava excelente. E o Alessandro Accorsi, ele pergunta o seguinte: Alan, qual seu parecer sobre a seguinte afirmação? Manutenção não gera confiabilidade, apenas restabelece o ativo às condições de projeto. Olha, a confiabilidade, ela é definida no projeto. Se eu compro um ativo e não especifico claramente qual é o nível de confiabilidade que eu preciso desse ativo, eu não vou conseguir depois, na manutenção, dar a confiabilidade que não foi dada no projeto. Agora, a manutenção, como a operação também, ela tem que ter a competência, né, de manter aquela confiabilidade que foi dada no projeto e na fabricação do ativo. Eu não posso deixar isso cair. Agora, eu posso fazer algumas melhorias no ativo, né, ou algum revamp nele, uma modernização dele, que aumente a confiabilidade. Mas o principal efeito da manutenção da operação é não deixar a confiabilidade que foi projetada e fabricada para aquele ativo cair. Mas eu posso fazer um revamp naquele ativo e conseguir uma melhor confiabilidade. Ficou mudo. Estava no mudo, realmente, desculpa. O Valdir Quintão, né, ele coloca o seguinte: pelo seu conhecimento, como as empresas brasileiras estão caminhando para a prescritiva? Olha, eu gostaria de dar uma resposta bem bacana, viu? Mas, infelizmente, eu não posso fazer isso, porque eu estaria faltando com a verdade. Pelo seguinte, na manutenção preditiva, que é da década de 60, a gente vê que nós temos muitas empresas no Brasil, só tem 20% mais ou menos excelentes na questão da preditiva, né? E a grande maioria ainda está vendo a banda passar, tá certo? Eu gostaria muito que nessa nova era que a gente está vivendo hoje, né, de inovações, de tecnologia da informação e tudo, ela andasse mais rápido. Mas a velocidade não pode ser a velocidade da implantação da preditiva, né, que já tem 60 anos. Né? Eu acredito que o trem, como diz o mineiro, vai andar mais rápido agora. Agora, todo o processo de mudança, ele tem o seguinte: você pegar aí um ordenado e uma abscissa, né? Você, quando começa a fazer uma mudança, você tem que fazer muito esforço, porque as pessoas vão reagir à mudança. É impressionante isso. Como eu falei, só tem 5% que agem de mudança e 3% que fazem rápido, né? É uma mudança. Se a gente não conseguiu nem mudar de maneira rápida para a preditiva ainda, como é que vai ser a mudança para a prescritiva, né? É lógico que as empresas excelentes
empresa de consultoria excelente. Eu não sou consultor, não, viu, gente? Não estou fazendo propaganda minha, não, tá? Mas eu faço propaganda da Vitec, por exemplo, que eu conheço há muitos anos, e é uma empresa muito boa de consultoria nessa área de preditiva, prescritiva e tudo. Mas é preciso, tem muito esforço para pouco resultado. Mas à medida que o tempo vai andando, né, você vai com o mesmo esforço, é preciso caminhar. O tempo não para. O tempo não para. Ok. Temos outra aqui, então, por segmento operacional no Brasil, quem está na frente preditivamente? Este é anônimo, ele não tem o nome aqui, então por isso... Eu vou dar uma resposta também anônima, tá certo? Veja bem, eu trabalhei muito tempo numa empresa, né, que você conhece, né? A gente tem vários Brasis. Tem Brasil de primeiro mundo, tem Brasil de segundo mundo, tem Brasil de terceiro mundo, tem Brasil de quinto mundo. Eu fui pescador, andando por esse interior do Brasil, eu vi diversos Brasis, vi rios secos, totalmente secos, e áreas desmastadas, impressionantes. Mas tem Brasil também desenvolvido. Você chega aqui na área sudeste, tem muita área boa dentro também. Mas tem vários, como também, você pega uma empresa que tem vários ativos no Brasil, né, como Petrobras, como Vale, como a ArcelorMittal, né? Nem todos os ativos dessas empresas estão no mesmo ritmo, como o Brasil também não está no mesmo ritmo, tem ritmos diferentes, né? Então, me permita não citar nome, porque não depende do tipo de segmento econômico. Você pode ter um segmento, por exemplo, vou falar de siderúrgico, né? Você tem um dos ativos da Arcelor que está dando show, nadando de braçada. E tem outros ativos dela também que estão ainda não estão no nível da excelência. Isso vale para a Arcelor, vale para a Vale, vale para a Petrobras, né? Para qualquer empresa que tem muitos ativos, né? Porque eles não caminham juntos. Mas tem vários exemplos no Brasil, me permita não citar nomes, né? Você talvez conheça melhor do que eu, Luiz. Que possa dizer nomes aí, eu não vou citar, não. É melhor não, mas tem segmentos, né? Tem segmentos de petróleo, segmentos de siderurgia, mineração, alguns segmentos que estão bem avançados mesmo, realmente, né? Okay? Bem avançados. Eu estou participando de uma avaliação do Prêmio Mega essa semana toda agora, para o melhor em gestão de ativos. Eu não posso citar o nome da empresa que eu estou fazendo auditoria, com mais 5 colegas meus, né? Tem, por exemplo, vou citar um segmento da Vale lá em Vitória, que é de apelotização. Está andando bem. Sim. Tem algum ativo da Arcelor, não vou dizer quais, eu não conheço todos, que estão muito bem também. Eu só tenho exemplos bons para falar, viu? Exato. Tem algumas plataformas, tem algumas refinarias, né? Energia mesmo, setor de energia também é um setor... Energia também, bem falado, né? Nós temos uma palestra no Congresso de Itaipu, viu? A Itaipu é a maior geradora de energia do mundo. Ela não é a de maior capacidade, mas ela é a de maior produção anual, porque o nível do reservatório dela varia pouco. Ao passo que a Três Gargantas na China, o nível varia muito, então a média de produção de energia dela é menor do que a Itaipu Nacional aqui no Brasil. Ok. Inclusive, nós temos uma pergunta exatamente do Mário Augusto de Itaipu, né? Como definir os limites de atuação e conciliação de interesses entre operação e manutenção no contexto de gestão de ativos. Operação e manutenção? Exato, conciliação de interesses entre operação e manutenção no contexto de gestão de ativos. Olha, esses dois atores não deviam ter conflito de interesses. Eles devem ser parceiros. Eles devem ser parceiros. E a Itaipu, como é que eu vou conciliar, né? Mostrando claramente para esses dois atores, olha, meus companheiros de operação e manutenção, vocês são o carro-chefe do processo. Não adianta querer que um outro processo da empresa, não vou citar nome aqui, pode parecer que eu estou desvalorizando os outros processos, né? Vá puxar
a disponibilidade, a contabilidade, a caminhada para a gestão de ativos, por exemplo. Mas esses dois, operação e manutenção, são fundamentais. Eles têm que ser parceiros, não podem ser adversários, igual tem em outras empresas assim. Eu sei que Itaipu não tem isso não, tá? Itaipu, inclusive, quem vai fazer a abertura do Congresso da Brahman esse ano, virtual, né? A Itaipu. Por que nós convidamos Itaipu? Porque é uma empresa de nível excelente no Brasil. Então, meu cara que fez a pergunta aí, não existe conflito de interesses, existe parceria de interesses. Ok. O Jefferson Queiroz, ele coloca da seguinte forma: por que muitas empresas ainda não se adaptam à manutenção preditiva, sabendo que a corretiva daria mais gasto, pois os números mostram uma eficiência melhor e segura? Eu gostaria de saber essa resposta também, viu? Porque eu não consigo. Outro dia eu fui auditar uma empresa aí em Minas Gerais, tinha esse problema. Aí a manutenção falou comigo assim, mas o dono aqui, lá o dono era o CEO, era um dos donos da empresa, ele acha que isso custa muito caro. Eu falei, olha, você está com um bom problema. Eu vou jantar com você hoje, porque fiquei lá uma semana inteira na cidade que eu fui fazer auditoria, né? Mostrei tudo isso para ele. Falei, olha, quem está no nível gerencial mais alto não é burro, não. Agora, ele não vai falar que vai investir, por exemplo, 200, 300, 1 milhão de reais na manutenção preditiva, se você não mostrar para ele o que vai gerar de ganho para a organização dele, em termos de maior disponibilidade, em termos de maior produção, desde que o mercado absorva, né? Tem que ter o custo-benefício. A manutenção fala que quer implantar uma preditiva, que foi o caso desse rapaz, né? Falei, mas você já mostrou para o CEO da empresa, que está lá dentro da sua organização, que você vai investir X, vamos falar em milhão, 1 milhão de reais para implantar uma preditiva, porreta mesmo, falando na linguagem de baiano, porreta, bichinho. Mas eu vou assumir um compromisso, junto com a operação, de aumentar a disponibilidade de 3 pontos percentuais. Isso é N vezes maior do que o custo que ele ia ter para implantar a preditiva. Sim. Inclusive, naquela tabela que eu mostrei anteriormente, mostra as diversas vantagens da preditiva. Mostra isso para... Só que, às vezes, a pessoa não quer mostrar porque ela tem que assumir compromisso, né? Eu vou aumentar a preditiva, vou ter que produzir mais disponibilidade, produzir mais. Sim, senhor, senão não tem sentido. Ué. Eu digo que ele vai sair fora da zona de conforto, né? Então, exatamente. Tem que assumir compromisso, tem que ser agente de mudança. Eu vou investir X para ganhar 10X. Exato. O Carlos Agner, ele pergunta a pergunta dele é o seguinte: ele tem uma caldeira de recuperação e que está em falhas constantes, e se existem técnicas preditivas para aplicar nesse tipo de equipamento e antecipar essas falhas, né? Bem, depende de onde está falhando, né? Sim. Qual que é a falha? Quais são as falhas que... Trincas e furos. Trincas e furos. Trincas e furos. Exato. Bem, aí tem um problema de temperatura alta aí, né, do incidência de chama dos queimadores, né? Não sei se o problema dele é esse, né? Incidência de chama é uma grande causa de levar o tubo a furar, porque concentra a temperatura numa pequena região do tubo ali, vai esquentar, a temperatura aumenta, aí fura, né? Dá uma laranja e fura, né? Okay. Tem que ter a operação da caldeira, né? Você falou? De recuperação, caldeira de recuperação. Tem maçarico ou não? Ele não fala se tem maçarico, mas muito provável que sim. Ou então leite fluidizado, né? Mas tem que saber quais são os motivos. Primeira coisa para eu poder resolver um problema é conhecer o problema. Exato. Por que está furando? Exato. Por que está furando? É por corrosão? É por incidência de chama? É por vazão baixa demais, que mantém o tubo muito quente, né? E tudo, né? É corrosão externa, é corrosão interna, é tratamento da água, né? Então, tem que identificar a causa. Nada vai conseguir resolver se eu não souber qual é a causa. Exato. Ou mesmo o material aplicado também, né? Ou material, bem lembrado, Luiz. Exato. O Geisiano, eu vou responder uma pergunta só, porque ficou duplicado. Então, o Geisiano, Alan, nós temos que responder ele. Ele mandou 4 vezes.
Alan, o que você acha do conceito de manutenção condicionada à inspeção? Trabalho em uma empresa onde foi congelado os planos de manutenção preventiva, ou seja, toda a manutenção dos ativos é baseado no que a inspeção solicita. Bem, a inspeção, ela é uma das maneiras de você fazer uma intervenção de maneira planejada, né? É uma das, mas não é a única, né? Acho que ela é complementar. Por exemplo, você vai fazer equipamentos rotativos, né? Não é a inspeção a melhor maneira de você fazer uma boa gestão de manutenção, né? Aí você tem que aplicar as técnicas preditivas, né? Na equipamentos rotativos, por exemplo. Painel elétrico. Eu vou fazer inspeção como no painel elétrico? Fazendo termografia? Se for termografia, tudo bem, é uma inspeção termográfica. Eu não sei que tipo de inspeção ele está dizendo, né? Eu vou acompanhar a tubulação de uma indústria petroquímica, né? Tem que sair medindo espessura e tal. Mas a inspeção é uma parte da manutenção, vamos dizer assim, preditiva, né? Mas ela não substitui outras técnicas preditivas e prescritivas, tá certo? Depende do equipamento, a inspeção não funciona bem, não. Funciona mesmo a medição de vibração, temperatura, análise de óleo, né? etc. Ok. Nós temos mais duas perguntas, uma do Daniel e uma do Ricardo. Aí, pessoal, eu vou encerrar as perguntas, ok? O Daniel Ribeiro, ele pergunta, excelente palestra, ele fala com você, e é sempre muito bom ouvir o professor. Pergunto, considerar uma meta de manutenção preditiva de 60% não vai contra o RCM, onde se indica aplicar a estratégia de manutenção de acordo com a criticidade do ativo, podendo ser a estratégia do rodar até quebrar? Excelente pergunta. Porque, na verdade, você tem uma matriz de criticidade na sua organização. Geralmente você classifica em 3 níveis, A, B e C, né? A gente às vezes fala um dado e parece que ele é aplicado nas 3 categorias da criticidade. Não é. Ele é aplicado fundamentalmente em equipamentos críticos, né? E nos equipamentos classificados como B. Equipamento C, que não tem impacto na produção, por exemplo, né? Não tem impacto na segurança, não tem impacto no meio ambiente, eu posso deixar quebrar e vou fazer uma corretiva. Eu estou aqui no meu quarto agora, estou com a iluminação aqui em cima da minha cabeça aqui, né? Eu não vou fazer preventiva aqui, pô. Se cair a iluminação, não vai atrapalhar o que nós estamos conversando aqui agora. Com o tempo eu vou lá depois, troco a lâmpada e tal, né? Então, a pergunta é muito legal, ela é muito aplicada a esse percentual aí, está muito ligado aos equipamentos críticos e uma parte dos Bs também. Porque no Cs, que não impacta a produção, não impacta a segurança, não impacta o meio ambiente, não precisa ter uma grande preditiva, tá certo? Ok. O Ricardo, ele coloca trabalho em uma siderúrgica e gostaria de saber se hoje existem aparelhos ou técnicas que eu possa acompanhar o desgaste dos revestimentos, lembrando que o revestimento é diferente do material do costado, chapa base. Que pergunta, hein? Mas acho que existe sim, viu, Alan? Eu já ouvi falar desses equipamentos, eu acho que existe sim. Eu não sei precisar agora, mas depois eu poderia. Ricardo, você pode mandar para mim uma mensagem e eu vou ficar com a sua resposta e depois eu te passo sim o equipamento, ok? Ô, Ricardo, sua pergunta é tão complexa que eu vou deixar para o universitário aí responder, tá? O Luiz Fernando, tá? Eu já vi isso em algum lugar. Eu só tenho que relembrar. Desculpa a intromissão. Não, legal, eu não ia ter resposta para isso, não. Desculpa a intromissão. Pessoal, então, assim, está encerrado aí as perguntas, né? E aí eu tenho alguns recadinhos, né? Eu ia falar com vocês também para seguir a gente nas redes sociais, né? LinkedIn, YouTube, né? E esse próprio site. Não poderia deixar de lembrar vocês do 35º Congresso Brasileiro de Manutenção, né, e Gestão de Ativos, né, da Abraman, ok? Que o Alan faz parte diretamente aí da Abraman, né, Alan? Não é isso?
Eu sou do Conselho da Brahman. Conselho da Brahman, então, assim, o 35º Congresso também será, né, à distância, né, Alan? Sim, senhor. Né? Ok. E vai estar nesse congresso aí o nosso amigo Luiz Fernando também está participando de uma mesa redonda lá, viu? Ele não quis falar dele não, mas eu vou falar. Ele está na mesa redonda, junto inclusive com o Nassif lá, na mesa redonda de gestão de manutenção, se não me engano, né, Luiz Fernando? É verdade, é verdade, é verdade. E o Nassif está presidindo uma mesa redonda no nosso evento. É a última apresentação, né? É a última apresentação. Nós tivemos várias perguntas com relação às questões de disponibilização. Então, assim, todo o evento do encontro de técnicas preditivas VTEC será gravado e disponibilizado posteriormente para o pessoal, tá ok? Então, isso aí vocês podem ficar tranquilos, né? Falar sobre aí a quinta-feira. Na quinta-feira, o evento ele abre às 10 horas da manhã, com 2 palestras, né? Uma palestra sobre gestão de ativos e integração de técnicas preditivas, né? Da manutenção prescritiva na Vale no S11D, com o Wilderson Dias e Ulisses Neri, e depois sobre gestão de ativos de conhecimento como ferramenta e estratégia na produtividade industrial, com o professor Daniel Castro, né? E toda sexta-feira a gente vai reenviar os links para vocês da semana seguinte, das apresentações das semanas seguintes. Ok, gente? E desde já, eu agradeço a todos aí, né? Muito obrigado. Novamente, Alan, muito obrigado pela sua brilhante palestra na nossa abertura aí do evento, né? Eu, e em nome do time da VTEC inteiro, né? Agradeço você aí, o seu tempo, né? E o seu conhecimento aí, que foi dado e passado para nós aí nessa noite, ok? Então, aí. Luiz, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e com esse time todo que está assistindo aí a gente, tá? Legal. A VTEC, para mim, é uma velha conhecida e eu, sempre que eu posso aceitar o convite, sempre que eu sou convidado, eu aceito. É uma empresa que eu considero de alto nível no Brasil. Ok, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todo mundo, aos participantes, tá ok? Muito obrigado e uma boa noite para todos aí, ok?